Estamos de volta aqui com uma conversa muito pedida por vocês, citadas várias vezes por Gabriel Pereira, jornalista, comediante e escritor, sobre um trabalho muito específico que esta pessoa faz. Esta aqui que está do meu lado. Eu não sei que lado está para vocês. Mas ela é meio difícil, porque eu estava falando com ela para marcar isso. Ah, estou na Itália, estou nos Estados Unidos. Mas chegou hoje. Hoje chegou. Marina! Tudo bem, Marina? Oi, Léo. Saudades de você. Quanta coisa a gente fez junto. Verdade, hein? É, E você está fazendo mais aí, né? Isso é que importa. pois é. Muita coisa junto e você, muita coisa. Após isso, você tem feito muita coisa e eu te admiro muito por tudo isso que você tem feito e está fazendo ainda. Obrigado, Marina. Obrigado, obrigado. Especificamente sobre. A gente falava sobre deficiência aqui com o Gabriel, e especificamente a Marina tem um trabalho com pessoas de acompanhamento na fase educacional. Então a gente vai falar sobre isso. Inclusive, eu estava, acho que recentemente, assim que eu entrei, a sua pessoa, né, Marina, foi apresentada a mim. Falei, que pena que eu não conhecia esse trabalho antes. A Marina é terapeuta ocupacional e acompanha os pacientes na fase de faculdade, colegial, e escrevi recentemente, alguns anos, um blog a pedido do Gabriel e sobre esses assuntos. E a gente vai falar sobre isso hoje. Ô Marina, como que se dá esse acompanhamento a pessoas com deficiência? No sentido escolar e no sentido de bullying também, porque se você não tiver uma preparação, sei lá, da escola, dos professores, dos alunos, eu nem entro no critério, porque, por exemplo, quando eu era estudante, você sabe disso, os professores riam também, mas quem começava a rir eram os alunos, riam da minha condição. E como é que é esse seu trabalho para acompanhar as pessoas com deficiência na parte educacional, talvez na faculdade também? E importante dizer que às vezes encaminha para algumas empresas para o mercado de trabalho, né, Marina? Mais uma vez é um prazer estar contigo aqui. Demorou, mas aconteceu, Marina. Obrigada. Bom, eu vou me apresentar porque eu não sei, né? Eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho na área de neurodesenvolvimento com pessoas desde pequenininho até grandão, né? Desde a parte os jovens, os bem pequenininhos e os adultos. Eu trabalho em clínica, né? O meu trabalho é clínico e as pessoas com deficiência ou sem deficiência, uma grande parte da vida delas é a escola, é ir para a escola. Então, não tem como você fazer um atendimento terapêutico se você não olhar para essa pessoa nos ambientes que ela está vivendo, que é a família dela, a escola, depois da escola, o trabalho, né? E a terapeuta ocupacional, ela se ocupa muito desse universo funcional, né, das pessoas, como as pessoas estão funcionando na vida delas.
Eu também queria deixar claro, Léo, que é um trabalho de multidisciplinas, né? Multidisciplinar, interdisciplinar, né? O terapeuta ocupacional nunca está sozinho, mesmo nesse trabalho na escola, né? Então, a gente está sempre trabalhando em conjunto com a psicóloga, com a fonoaudióloga, com a fisioterapeuta. Então, muitas vezes com uma nutricionista. Então, é um trabalho multidisciplinar. Nas escolas, eu sempre que atendia crianças e jovens, eu me preocupava com essa parte escolar. Então, eu acabava indo para a escola, isso desde a década de 70, 77, 78, quando eu comecei a trabalhar, eu já ia nas escolas regulares acompanhar as crianças que eu atendia. Então, naquela época, tinha muita escola especial, né? Muitas crianças não iam para a escola regular, mesmo tendo condições para isso, mas elas iam muitas para a escola regular. Ou seja, não é uma coisa que fala, nossa, agora tem a inclusão. Em 1978, eu tinha crianças que eu atendia com paralisia cerebral e que iam para uma escola regular, né? Isso era lá na cidade de São Paulo, na capital do nosso estado. Vindo para Ribeirão, a mesma coisa, né? Sempre acompanhando os estudantes, que eram as crianças que eu atendia, em escolas regulares. Então, aí acontecia muito disso que você está colocando aí, né, Léo? Você está colocando a parte de mediação educacional, e aí você citou o bullying, né, que é um nome, assim, novo, né? Em 1978 não existia para a Era só gente essa brincadeira, palavra. né? Era só É, zoeira. é. Mas eram acontecimentos que interferiam, né? Vamos dizer assim, na sociabilização. Ah, então essa criança está com dificuldades de sociabilizar, né? Aí você já podia intuir que talvez tivesse esse bullying aí, mas o nome era dificuldade de sociabilização, de socialização das crianças com outras, né? Então, isso aí você já vislumbrava que tinha uma dificuldade de comunicação, que faltava mediação. Então, aí é que entra essa palavra que é sobre o que a gente está falando agora, a necessidade de mediar o aprendizado do aluno, né? E essa mediação, Léo, ela acontece com qualquer aluno. Ele não precisa ser uma pessoa com deficiência para ele precisar de mediação. Mediação é você levar para o contexto daquela vida ali, daquela pessoa dentro da família dela, o aprendizado que ela está tendo na escola e trazer a vivência dessa pessoa em família para a escola. Ou seja, você, Léo, na escola, você era uma pessoa que tinha uma vivência rica dentro da sua família, certo? De pais e mães que se preocupavam com você e tal. E às vezes essa criança chega na escola e tudo isso é ignorado. É como se você fosse uma página em branco e você não tem conteúdo nenhum e agora você está na escola e você vai aprender alguma coisa, né? Então, isso é ignorar que existe um conhecimento prévio em cada pessoa, em cada criança. Ela tem uma deficiência física, cognitiva, sensorial, relacional, certo? Isso não significa que ela não tem um conteúdo próprio aprendido, que ela tem uma história e ela tem pensamentos e conhecimentos diferentes de cada uma das crianças que estão ali.
Então, quando a gente trabalha com mediação, quem é o principal mediador na sala de aula? É o professor. Mas aí vem aquela velha frase: ai, mas são 30 alunos, são 20 alunos, são 12 alunos. Seja lá a quantidade que for de alunos, muitas vezes vem essa afirmação: como eu posso me dedicar a uma pessoa só, como sendo o foco da minha atenção, se eu tenho uma diversidade de crianças e uma quantidade grande para atender, certo? Então, aí entrava esse mediador que podia ser o próprio professor orientado por alguém, tá? Ó, então, professor, você vai mediar algumas situações aí de aprendizado para esse aluno, né? Porque mas ele tem uma dificuldade, tá? Um processo cognitivo, o aprender, é alguma coisa que não é inata da pessoa, certo? Isso é um conceito um tanto ultrapassado, né? O processo cognitivo é algo que a gente adquire, que a gente constrói com as nossas experiências. Então, o que a gente tem que fazer? Mediar para que uma determinada pessoa consiga atingir aquele conhecimento, tá? Então, você chega na sala de aula, não, nós estamos incluindo você. Você tem uma deficiência, você tem uma dificuldade, você vai mais lentamente adquirir o conhecimento, ou a sua atenção ela não é tão boa assim, você se dispersa com mais facilidade, mas você está aí. Tudo que eu estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para você. Aí é um grande engano, né, Léo? Porque isso não é condições de igualdade. Eu estou fazendo tudo igual para 20 pessoas diferentes, né? Então, a maneira como eu estou ensinando, ela pode estar atingindo 5 daqueles alunos, mas 15 alunos estão boiando, né? Então, é preciso fazer esse link aí do que está acontecendo na escola e buscar o teu conhecimento prévio para te ajudar a entender aquilo. E como que a gente fazia essa parte como que a gente faz essa parte de mediação? Uma coisa muito importante é a antecipação desses conteúdos. Então, quando a gente foi fazer essa live, você conversou comigo, eu vi algumas das lives que você fez, você falou mais ou menos como é que estava sendo a sua experiência com isso, né? Então, eu sabia que eu ia ter que usar um celular, né? Eu te perguntei, eu vou botar esse celular na vertical, na horizontal, você vai me mandar um link, nós vamos ter um roteiro. Você falou, não, não tem roteiro, a gente vai conversando, né? Então, eu tive que ter uma antecipação disso para eu ter um mínimo preparo para chegar aqui e falar, né? Então, isso é muito importante no aprendizado. Senão a pessoa cai de paraquedas, né? Literalmente, né? Você cai de paraquedas na escola, uma escola que está sendo inclusiva, né? Que está te aceitando e que vai fazer tudo igualzinho ela faz com os outros para você. Então, aí tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: tem que fazer alguma coisa a mais, certo? Esse a mais, que talvez fosse considerado uma diferença, porque aí a professora falou, não, mas eu vou ter que fazer diferente para ele. Eu quero fazer tudo igual. Aqui não tem diferença, ele está incluído, então vamos fazer tudo igual. Olha, o diferente que a gente faz para uma pessoa na escola está sendo para tornar ela mais e ter mais igualdade ou ter mais diferença? Então, é essa pergunta que a gente tem que responder. O que eu estou fazendo diferente, que é uma adaptação no currículo, que é uma diminuição
do volume de conteúdo que aquela pessoa vai ter que resolver, certo? Ou da complexidade do conteúdo que aquela pessoa vai ter que se deparar, essa diferença que eu estou fazendo, essa mediação, é para tornar ela mais igual ou para torná-la mais diferente? Tá? Não, essa mediação, essa adaptação é para ter mais igualdade. Então, é uma adaptação boa. Se essa adaptação vai excluir mais ainda, não é uma adaptação boa. Exemplo, essa aula de matemática é muito complexa para esse determinado aluno. Então, vamos fazer o seguinte: vamos tirar ele da sala de aula, vamos levar ele lá numa salinha e dar uma atividade ali de coordenação, uma coisa mais fácil. Essa é a adaptação que torna mais diferente. Ou É numa a linguagem indesejável. diferente, né? Sim, você está tirando aquela pessoa da sala de aula, tá? Ah, mas ele fica tão bem fora da sala de aula, ele fica mais tranquilo, porque lá estava muito complexo. Estava complexo. Tem alguém para ajudar a tornar isso menos complexo? A professora ou uma mediadora que está lá ajudando pode abordar esse tema para todos, não para aquela pessoa em específico, para todos. Pode ter uma abordagem mais múltipla, multissensorial, pode ter um vídeo, ele pode ter um texto condensado para ele acompanhar esse conteúdo. Ao invés dele ter que escrever um texto de 30 linhas, ele pode dar a ideia geral dele, ele pode falar ao Ele invés pode de ter uma escrever. prova adaptada. Ele pode ter mais tempo para realizar a prova dele. Essa prova, ela pode ter mais imagem para ele poder, a memória dele ser facilitada ao se aproximar daquele conteúdo. Então, isso são adaptações que dão um pé mais de igualdade, né? De equidade. E tirar da sala de aula, por exemplo, que é uma coisa muito que há anos acontece e que há anos as pessoas acham que é bom, que vai resolver, parece uma solução muito. É o mais fácil, certo? Você está num ambiente que você não consegue se fazer entender, que você não entende nada do que está acontecendo. Qual que é a atitude mais fácil? Tira de lá, né? Sai um pouco, sai um pouquinho, depois você volta. Isso na cabeça de uma criança pequena. O que ela pode intuir disso aí? Que às vezes o pensamento da criança pequena ainda não é tão abrangente, tão lógico, a ponto de ver todos os lados da questão. Ela pode achar, nossa, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu não preciso ficar aqui na sala de aula. Se eu tiver meio sem vontade de ficar, eu posso sair. Eles mesmos me levam. Eu posso sair. Então é um privilégio, né? Ao mesmo tempo, depois de um tempo, essa mesma criança que achava que isso era um privilégio, ela pode intuir que isso é algo. Estão tirando ela de um ambiente porque ela não é capaz de ficar ali. Se ela Ela não for um tem pouco mais competência. jovem, um pouco mais trazer É, aquele conhecimento que você falou. Se ela tiver, sei lá, não precisa ter 30 anos, não. Se ela não, tiver rapidinho, 15, rapidinho. se ela tiver 10 anos, Pode acontecer em meses também, sabe? A criança começa a achar que, peraí, né? Mas será que é uma vantagem mesmo que eu estou tendo sair daqui? Ou eu tenho que sair daqui porque eu não sou capaz de ficar com meus colegas, que eu não sou capaz de aprender, certo? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto, você está lá no meio de seus colegas, está difícil, mas alguma coisa está acontecendo para te aproximar daquele conteúdo, né?
alguém te deu algum material mais concreto para você resolver aquele problema de matemática, tem ali alguém que pode ocasionalmente te fornecer um material mais adequado, né? Não é uma sombra que fica ali do seu lado, postada, te ajudando, é um mediador que pode ajudar a professora com o material e a professora vem e te ajuda. Então, você está lá, você tá aquecido ali dentro daquele grupo. Aí você é retirado, você vai. Daí a 50 minutos, 40 minutos, 1 hora você volta. Já aconteceu muita coisa naquela sala de aula. Aí, novamente, você entrou num ambiente caiu de paraquedas de novo, naquele ambiente. Você perdeu a piada, você perdeu a conversa que o professor teve com os alunos, você perdeu alguma informação, Muitas vezes certo? você virou piada Aí, então, esse nesse aspecto meio. que você traz e que é muito marcante na tua experiência, né, Léo? Gente, eu não Desse estou grupo. falando nada demais, não. Está escrito no meu livro, está escrito no blog, está escrito. Quer dizer, no tempo que eu escrevi o blog a pedido do Gabriel, o jornalista, tá tudo lá. Eu não estou falando nada demais. Você vira Uhum. piada. De repente, isso vai entrando dentro da pessoa, não intencional, né? A gente falou recentemente com o Eduardo, que é psicólogo. Ele falou, as coisas que acontecem com as pessoas pode não ser intencional. Então, digo assim, sempre ou quase sempre que uma pessoa fala do mesmo assunto, da mesma coisa para o pai, para a mãe, para quem for, cara, ele fala da mesma coisa, do mesmo assunto, da mesma. Presta atenção, entendeu? O que que eu percebo nessa situação, Léo? Que quando tem o bullying, né? Como o doutor Eduardo falou, às vezes não foi intencional. Eu acredito que não foi mesmo intencional, mas ele veio de um contexto, olha, de não ter sido mediada a participação de toda a diversidade da sala de aula para os próprios alunos. Entendeu? Olha, nós estamos aqui num grupo de 12 crianças e nós somos todos diferentes um do outro. Nós não somos todos iguais. Certo? Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Nós não somos todos iguais, nós somos todos muito diferentes um do outro. E é isso que ajuda a ter aprendizado, certo? Porque é na diversidade que a gente constrói o conhecimento, certo? É o seu pensamento que traz algo de novo para eu refletir, certo? É o meu comportamento que afeta o seu, é a minha experiência que é diferente da sua. É aquele que tem 10 irmãos, é aquele que é filho único, certo? É aquele que tem que sentar bem na frente porque não enxerga direito e tem dificuldade, aquele que não escuta direito, é aquele que vai demorar mais para chegar mudar de sala, se tem que mudar para aqui e para lá, porque ou ele usa uma bengala ou um andador, ou porque ele anda com dificuldade, ou porque alguém tem que tocar a cadeira para ele, certo? Então, as crianças, quando estão numa sala de aula, elas têm que ter conhecimento dessa diversidade como um valor. E eu acho que o bullying está acontecendo muito, e muito, muito mesmo. Não digo que não acontecia nessa intensidade antes. Acontecia Mas também, agora tá mas dando era aquilo que nome, você né? falou. Não tinha esse Agora para de nome, ser e as zoeira. coisas eram.
né, elas ficaram mais fortes agora. Nomear as coisas é muito bom. As coisas têm que ter nome, eu acho. Nomear é muito bom, porque te faz tomar mais consciência disso. Não, isso existe, tem um nome, certo? Isso não é fosfórico, tem um nome, isso existe. Então, por que que eu acho que tem esse bullying que não é de propósito para a criança, mas vem da construção de um pensamento social, familiar, pode ser social dos outros colegas, né? A família pode falar, nossa, mas a gente dá valor à diversidade, nós nunca falamos nada que, né? Mas a gente sabe que existe. Ah, olha, aquele sujeito lá, ele é gordinho, certo? Ou ele é assim, ele é assado, para a própria criança. Então, você está construindo, você está transmitindo para a pessoa os seus preconceitos. Por isso que eu E falo isso é a de raiz do bullying, é a raiz do bullying. Gente, se os meus pais, certo, que eu admiro, que eu considero que são aqueles que me proveem, se eles acham isso, é errado eu fazer uma brincadeirinha dessa? Não é errado. Meu pai faria, minha mãe faria também, por isso que eu entendeu? acho importante, volto a falar, se é a mesma coisa que está incomodando uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, se é o mesmo ambiente, se é a mesma questionamento, porra, presta atenção no seu filho, presta atenção nos sinais. Ah, ele tem preguiça de estudar. Será que tem preguiça de estudar? Ou o ambiente, ambiente mesmo, ambiente local? A escola é boa? Estou falando academicamente. Uhum. Academicamente, não Eu estou estou nem aí. entendendo. Você tomar Né? mais cuidado com os sinais que aquela criança está. O jovem também, né? A criança, o jovem, o adulto que está na faculdade, certo? Muitas vezes precisa de mediação. Volto a falar, Precisa. eu acho que o pai e a mãe não fazem isso de propósito. Mas pelo filho ser talvez preguiçoso, né? Porra, sempre a mesma coisa. Tá me zoando. Não, não tá te zoando. Presta atenção. Quando o cara fala assim, tá chato. Os caras estão me zoando. Os caras estão. Presta atenção, vai lá, fala na onde for. Se tiver o trabalho da doutora Marina junto, fala com a terapeuta, fala lá na escola. Então tem, sei lá, vários sinais que não é específico, né? Que pode ser que a pessoa cresça com isso e não queira mais estudar. Porque, porra, se na escola a pessoa já sofreu isso, imagina na faculdade. Eu Uhum. tive esse ambiente, por que que eu vou querer de novo? E não estou falando de deixar de aprender, eu estou falando de estudar o, o, o conhecido, né? Vai para a escola, depois vai para a faculdade, depois vai para, né, o normal, né? O caminho normal. Depois fala assim, você é tão inteligente, por que você parou no colegial? Porque o ambiente que eu tive no colegial, eu não quero que receba, que continue na faculdade. Ah, mas a faculdade é outro ambiente. Não interessa. A pessoa com deficiência recebeu este tipo de ambiente no aprendizado. Faculdade é aprendizado.
Pode ser com pessoas de 40 anos, 30 anos, não interessa. Estamos falando do mesmo tipo de ambiente, aprendizado. Se foi difícil para a pessoa com deficiência A experiência aprender, não foi positiva, né? Não foi uma exatamente, experiência positiva. né? É como várias vezes a gente trocando ideia, né, Marina, nas nossas conversas, não é luxo um deficiente, tá? Pegar a cadeira eletrônica do shopping. Não é Sim. luxo. Ah, você é preguiçoso. Não, não é preguiçoso. É porque demora 3 dias para eu, que tenho uma mobilidade maior, demora 3 dias para eu chegar no lugar. Se demorar 3 dias para eu chegar no lugar, vai demorar 6 dias para a gente sair do Ó, e shopping. joga isso para o seguinte âmbito, Léo, tá? É, é um desperdício de energia que você poderia estar, que você está tirando do seu lazer, né? É um esforço tão grande que na hora que você chega no lugar, você já está quase na hora de voltar, você não, você perdeu a experiência Boa. ali social, boa, o lazer, porque o esforço para se locomover foi muito grande. Então, isso envolve tantas questões na escola, certo? Que às vezes é difícil para quem vai fazer essa orientação na escola, mas as pessoas acabam entendendo depois o quanto que a gente tem que fazer de economia de energia de uma pessoa com deficiência no aprendizado, certo? Então, eu costumo falar, olha, muitas vezes a adaptação tem que ser na quantidade. Ó, se era para resolver 10 questões, mas se ela puder resolver duas, e nessas duas está contido o que você considera mais importante no que você quer que as suas crianças aprendam, tá excelente. Você quer que as outras tenham mais velocidade? Você quer continuar dando 10 para as outras, porque elas vão fazer mais rapidamente? Você pode dar, mas pega as duas mais importantes, que você considera o conteúdo mais importante, e deixa aquela criança que está mais lenta fazer essas duas. E isso vai ter o mesmo valor do que as 10 que as outras estão fazendo. Porque você vai Ela está alcançar mais. Não é, porque ela está despendendo um esforço maior para fazer isso, certo? Ou, então como ela não escreve muito bem, né? E nós temos um texto para fazer, vamos aproveitar o período que as crianças estão fazendo o texto e vamos pôr ela para fazer uma atividade de coordenação motora. Qual a criança que está vendo os seus amigos discutindo sobre uma história, sobre um texto, sobre um tema que eles querem desenvolver, e você está subindo e descendo com o seu lápis no papel? Ou seja, fazendo, não tem nada a ver com o que está acontecendo em sala de aula, aquilo que estão pedindo para você fazer. Então, e isso, às vezes, a professora, ela faz com a maior boa vontade, considerando que ela está dando uma oportunidade para aquela criança para escrever melhor. Então, aí a gente precisa chegar e falar: olha, ela vai poder passar o ano inteirinho subindo e descendo com o lápis, que ela não vai escrever na velocidade que você deseja que ela escreva. Então, ela não pode fazer uma parte verbal, ela não pode usar ela não pode digitalizar isso, não pode ter um pequeno teclado, ela não pode, ao invés de fazer um texto, Um fazer um mapa, gravador.
ou gravar, ou se ela não pode falar, ela pode passar para você uma ideia e você ajudar, você mediar o desenvolvimento, o registro dessa ideia no papel. Então, existem uma infinidade de maneiras da gente adaptar esses conteúdos, mas sempre nessa direção. Tudo aquilo que vai te trazer mais para dentro da sala de aula, para junto dos seus colegas e não para longe, certo? Eles estão falando da Lua e você está garatujando, desenhando num papel alguma coisa que não tem nada a ver com a Lua, né? Então, a mediação, ela pode ser uma atividade adaptada, pode ser o professor preparado para executar alguma coisa que ele foi orientado, pode ser uma mediadora que está ali na sala de aula para atender a todos, e aquela pessoa em específico também. Ó, nesse momento ele está precisando de algum material mais concreto para entender esse conceito. Ele está precisando de uma imagem. Ah, vamos fazer um vídeo, vamos passar um vídeo para todos, porque também o que fica é muito patente que as pessoas querem fazer adaptações muito individualizadas, e nem sempre isso é possível. Às vezes não. O mais desejável é que você quer atingir um aluno em específico, mas você dá aquela informação para o grupo todo. Ele é muito musical, nós vamos colocar uma música para ele ouvir, só ele no fone de ouvido? Não, vamos pôr para a sala toda ouvir. Ele vai ser o foco principal daquela adaptação, mas todos vão se beneficiar, porque o aprendizado ele se dá naquilo que é diverso, não naquilo que é homogêneo, certo? Ah, eu falo A, você fala A, o João fala A, o Pedro fala A. Pronto. O que nós aprendemos? A. Ah, eu falo B, você fala G, o outro fala X. Não, aí, peraí, agora aí, ó, aquele pensa de um jeito, eu penso de outro, você pensa diferente. Aí tem o aprendizado, aí tem diversidade, aí tem conhecimento sendo produzido. Naquilo que é totalmente homogêneo, tá, tudo bem, eu sei disso, você sabe disso, aquele sabe disso. Né? Ah, eu faço o arroz sem tempero. Ah, não, mas olha, eu fiz uma vez, eu botei cebola e alho, ficou melhor. Ah, eu peguei a minha carne, eu cozinhei, mas depois eu botei ela no forno, aí ficou diferente. Isso é aprendizado, certo? Agora, às vezes a experiência negativa é tão forte, como você diz, que você se abstém até de continuar o seu processo de aprendizado, que seria ir para uma faculdade, porque você já antevê que vai ser tudo igual. E se eu te disser, não, Léo, vai com fé, que vai ser bem diferente. Eu sou uma otimista incorrigível, eu sou. Mas eu tenho que reconhecer que escola, o sistema educacional, é uma das coisas que está muito parada no tempo, entendeu? Se a gente for considerar o quanto que a vida evoluiu, que o mundo evoluiu, que tudo mudou. Em algumas coisas eu acho que evoluiu também, né? A gente tem que reconhecer algumas coisas estão ficando meio piorzinha, né? Mas o sistema educacional é uma das coisas mais tradicionalistas que existem. Não sei, é a impressão que eu tenho, que é aquela mais difícil de mudar. E quando ela muda, eu acho que vai mais por generalizar do que dar esse conhecimento na diversidade, construir a inteligência,
considerar que a inteligência é uma coisa que se constrói, certo? Que qualquer pessoa pode obter conhecimento, mesmo aquela que você considera que tem uma dificuldade cognitiva, essa pessoa pode adquirir conhecimento com certeza, porque existem várias formas de adquirir conhecimento. E você tem que enriquecer o seu cotidiano, né? É como, né, quando você vai no teatro, quando você vai ver um espetáculo de dança, quando você vai num bar jogar conversa fora, né, Léo? Tudo isso é enriquecer o seu cotidiano. Quando você sai do seu mundinho, da sua casca e vai conviver com outras pessoas, que são as oportunidades que a gente tem que ter, tanto no ambiente educacional como no de trabalho, porque o trabalho também tem que ser construído na diversidade, né? Eu me lembro que eu estava com você, Marina, trabalhando com você. Não vou dizer o nome porque eu não posso, mas a gente mandava currículo para duas empresas e as duas empresas, porque eu sei disso porque eu liguei, tá? Só para perguntar. Não era questão salarial, porque lá os caras falavam quanto você gostaria de ganhar. Eu punha lá o valor. Ah, é que o andador vai atrapalhar, ou a cadeira de roda vai atrapalhar. Cara, desculpa, não dá para ficar 8 horas em pé, mas dá para você me colocar na, na caralha do escritório. Dá para você me colocar em qualquer outro lugar. Ah, mas o andador, aqui é um restaurante. Não posso porque vai passar comida quente. Tudo bem, mas eu ponho para você, eu faço a escala de férias da pessoa. Escala de férias, você não precisa ficar em pé. Você senta a bunda na cadeira. Quantas vezes, Marina? eh, Agora me lembrei, não foram muitas, mas algumas vezes eu estava trabalhando com você aí, você falava, Léo, a minha secretária vai sair de férias. Pode vir você? Só para Sim. atender telefone. Você ajudou Não, bastante. não fez. Tipo, não me causou nada. Só falava para ela, ó, antes da sessão. Porque aí eu chegava, fazia o atendimento telefone e depois fazia a sessão. Ou o contrário, faz a sessão primeiro e depois. Então, assim, adapta. Entendeu? Agora, se não é questão salarial, não é questão outra, ou empresa grande, seja lá qual for, então, desculpa, se você não consegue adaptar a uma pessoa que você está pleiteando a vaga, é um restaurante, não pode entrar na cozinha, põe no escritório. É Sim. uma empresa aérea que Você vê como isso pode até interferir, que se uma empresa ela tem que dar um jeito de adaptar o ambiente para colocar uma pessoa com especificidades diferentes, com certeza essa empresa vai crescer na visão que ela tem, até da própria estrutura do trabalho dela lá, porque eles não falam muito em reengenharia, em reestruturação, pensar fora da caixa, né? Isso, às vezes, o pensamento corporativo usa muito, né? Isso, né? Não, temos que, os nossos funcionários têm que pensar fora da caixa, mas quando eles têm que pensar fora da caixa numa situação dessa, eles falam, não, não, aí é muito difícil, né? Tem o andador, tem isso, tem aquilo.
tem uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, que também encontra muitas barreiras, né, para se incluir, às vezes, no mercado de trabalho. Mas, para você ver que se uma empresa se dispõe a contratar, a mediar, a ajudar uma pessoa com uma determinada deficiência a se juntar a elas como parte do grupo corporativo, ela só tem a ganhar. É um aprendizado, não é verdade? E não vou ser, como é que chama? Não vou ser mentiroso. Todas as empresas que colocam uma pessoa com deficiência ou qualquer coisa assim, tem um desconto fenomenal na hora de prestar contas às diversas contas que a empresa tem, porque aí ela tem como comprovar que contratou uma pessoa com, no meu caso, por exemplo, paralisia cerebral, e, gente, eu contratei ele, eu estou com pessoas com uma deficiência. Então, assim, o desconto é fenomenal, entendeu? Agora, a outra questão que eu acho importante colocar é: você contrata a pessoa, mas não bota ele de canto, não. Então, exatamente, é isso, é Bota aí que ele para está. rodar, bota ele para aprender, entendeu? Porque a vantagem financeira que eles têm em contratar uma pessoa com deficiência é um ponto, né? O outro ponto é ser um valor dentro da empresa aquela pessoa com deficiência. Aquilo que ela pode trazer de diverso para a equipe toda, entendeu? A experiência de uma pessoa com deficiência, ela, ela é algo inestimável ali para a equipe, para o grupo, certo? Porque em algum momento da vida de qualquer um dos membros daquela equipe que não tem uma deficiência, em qualquer momento eles podem precisar de uma cadeira de rodas, de um andador, nem que seja por um motivo temporário, certo? Então, isso eu acho que as pessoas a cada dia foram melhorando mais. A acessibilidade física, né? As tais das rampas, do banheiro com uma barra, de uma pia com espaço para entrar cadeira de rodas, um elevador onde não tem acessibilidade. Só que a gente precisa ampliar muito esse conceito de acessibilidade, né? E esse conceito de mediação escolar, eu acho que vai de encontro a isso, Léo. Acessibilidade à aquisição de conhecimento, acessibilidade à aquisição de cultura, certo? Porque isso, durante muito tempo, ele foi vedado às pessoas com deficiência, certo? É como se a pessoa com deficiência não pode se locomover para um lugar que tem um show, porque vai ser perigoso, né? Tem Então, buraco na isso rua. tem buraco na rua, é melhor ficar em casa, né? Então, tudo isso vai limitando a aquisição de conhecimento, de aprendizado social, aprendizado afetivo, né? É como se a pessoa com deficiência ela tem algumas coisas que ela pode fazer, né? Outras é vedado, né? Então esse conceito de acessibilidade ele tem que ser mais amplo. Só que aí, se você embarrera, vamos dizer assim, veda, como você está dizendo, Uhum. aí a pessoa com qualquer paralisia, não precisa ser cerebral igual a minha, não, porque a minha afetou em alguns lugares, né? Não especificamente em um só.
afetou minha mão, afetou o meu andar, afetou o meu equilíbrio. Então, várias coisas. Mas se você põe como chama? O fator limitador, vamos dizer assim, o cara com deficiência, cara, eu fui limitado ali, eu não volto lá. Eu não volto lá porque não fui, sei lá, não fui bem recebido, não fui, as questões básicas não foram atingidos. Eu volto a falar, estou falando de tipos de paralisia, da minha especificamente, que é um Sim, outro tipo de paralisia, outras pessoas têm outro tipo, cada um precisa ter adaptação para o seu tipo, entendeu? Por exemplo, vamos viajar? Vamos, mas para onde? Por exemplo, eu fui para Porto Seguro no colegial. Falei, porra, peraí. Então vamos pegar uma cadeira de roda. Mas para que você tem um andador? Não precisa. O meu caralho, o andador é para dentro do hotel. Para rua, eu vou ficar 3 dias para andar. Entendeu? Então, assim, mesmo, Léo. também tem que Tá ter essa certo. coisa. Ah, vai gastar mais com cadeira de roda? Você não precisa. Mano, a questão é acessível. Acessibilidade. Precisa da cadeira de roda para fora do hotel? Precisa, então. Aluga-se, compra-se, sei lá é o que, pega Pede emprestado. Mas a pessoa, emprestado, né? Pede emprestado, dá um jeito. sim. Então, Ah, Léo. Olha, é uma, é sempre um prazer conversar com você, viu? Pode ter certeza. umas ideias boas. Ô Marina, e o seu trabalho acompanha tudo isso, né? As suas Sim, especializações e tudo a mais. terapia ocupacional, ela tem essa característica, né, Léo, de se preocupar muito com o fazer, né, a ocupação humana, né, o fazer da pessoa, a função, né, que perpassa por tudo isso, a parte de comunicação, de trabalho, de autonomia, independência, né? Porque às vezes você consegue ter independência em várias coisas, mas você não tem autonomia para colocá-las em prática, né? Então, a gente tem que ver bem essa diferença entre independência e autonomia, né? Eu consigo vestir roupa, tirar roupa, tomar banho, mas eu não tenho autonomia para escolher a minha marca de shampoo, para eu ir na loja escolher minha própria roupa, ou decidir se eu quero ir de cadeira de rodas ou de andador, entendeu? Então, isso é autonomia, é você conferir à pessoa o direito de exercer a vida autônoma, né? Então, Uhum. legal. E que tem uma. É o que eu sempre falo, né? Quer dizer, desde que eu comecei a trabalhar em uma empresa. Para mim é indiferente o valor do salário. O valor do salário é um específico da empresa e eu estando como funcionário naquela área, eu preciso ganhar o valor X da empresa. Mas o que o dinheiro traz é autonomia. E Sim, é isso que eu falo, mas você ganha dinheiro todo mês, vai de vez em quando na empresa, 3 vezes por semana, duas em casa, sei lá. Mas não é isso, cara. A autonomia de você, sei lá, fazer uma coisa simples, pedir uma pizza. Se você não tiver o dinheiro para pedir a pizza, você não pode ter a escolha de pedir a pizza. exatamente. O trabalho, né, para você se manter e poder
realmente exercer essa autonomia aí, de falar, não, vou fazer isso agora, não vou fazer depois, quero fazer agora, né? Uhum. Quero pedir a pizza agora. Próxima vez que você pedir a pizza, você me convida, então, tá, Léo? Tá bom, vamos fazer uma presencial, porque o pessoal Vamos. te chama pra caramba, fala, "Ah, eu quero saber, eu quero saber." Tá aí, ó. Marina, tá bom? Ela vai voltar outras vezes para continuarmos conversando sobre várias coisas. Ela Sim, está na área aí. Demorou, mas aconteceu. Marina, muito obrigado. Eu demorou, mas sei que horas são aconteceu. agora. E sei que dia é hoje também, mas não precisa nem falar. Obrigado pela Léo, obrigada a disponibilidade. você, viu? Ah, Ó, sucesso aí no seu canal, tá? E eu obrigado. quero ver em breve o seu livro novo, Opa, tá bom? beleza. Muito Mas obrigada pela oportunidade de falar no seu canal. Foi um prazer, viu? prazer Obrigada. foi meu, Marina. Só um minutinho que eu já despeço de você. Tá É, bem. a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. E na próxima, a gente já agenda com a Marina e daqui a pouco, então, a gente faz mais uma ou outra. Continuem pedindo, que aí a gente printa e manda para a Marina, manda para as outras pessoas que tem vários pedidos e aí a gente marca de novo, tá? Muito obrigado, até a próxima. Tchau.